diretores que foram indicados, né, conselheiros, membros do conselho independente, 2 ex-ministros, um empresário, né, inclusive ex-ministra Cátia Abreu, ex-ministro Paulo Bernardo e um empresário também foram indicados para participar do conselho de administração, né, independente, membros independentes do conselho da JBS, talvez o mercado repercutindo um pouquinho essas nomeações. 3h08, chamar nosso convidado dessa tarde, Pedro Paulo Silveira, economista, sempre aqui conosco para trazer um pouco de sua visão sobre o mercado financeiro. Pedro, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso BMC Marketing, um prazer recebê-lo por aqui nessa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Pedro, quero falar contigo um pouco a respeito dessa movimentação da Bolsa, né? A gente vê um ímpeto um pouco maior aí no dia de hoje, né? Fazia até um pouco de tempo que a gente não via um apetite tão grande assim pelo risco, a Bolsa subindo 1,5 praticamente nessa tarde, chegando a tocar novamente os 120 mil pontos. Queria saber como que você está vendo esse movimento específico em dia de vencimento de opção, diga-se de passagem, mas também um dia em que a gente tem uma agenda meio esvaziada. Será que a gente tem algum trigger, alguma notícia, alguma informação que acabou sustentando isso, ou mais um movimento normal? Como que você está vendo toda essa movimentação dessa tarde? A Bolsa estava devendo, né? Lá fora o mercado subiu bem, se manteve razoavelmente movimentado. Aqui a gente está com volume mais baixo e não estava subindo, estava realmente bastante desanimado o mercado, digamos assim. Hoje recuperou um pouco o ímpeto. Eu acho que isso é resultado do que eu te falei. Estava devendo, a Bolsa aqui ficou muito defasada com o exterior. Hoje nós tivemos uma boa movimentação do juro, o juro voltou a cair, o dólar caiu, então a percepção de risco em relação ao Brasil caiu. Isso soou positivo para o mercado, né? Eu acho que não havia como a Bolsa não subir hoje. Eu acho que estava devendo e é isso, está entregando o resultado agora. Maravilha. Saravali, fica à vontade. Ô, Pedro, uma pergunta que o Felipe me fez, aí eu já repasso para você. Que é em relação à Petrobras. Hoje a gente está vendo um salto bom, que a gente sempre fica na dúvida, mas é opção, não é opção, é vencimento de opção. Cerca de 10 dias atrás começou o consenso de que Petrobras era short, né? Porque vamos ter só a redução de preço, veio mais uma redução de preço de gás essa semana. Mas hoje essa força compradora chama atenção. Será que a gente pode ter surpresas positivas no resultado, na política de dividendo, no sentido assim, ou ser mudanças menos agressivas? Como você está vendo essa visão de Petrobras daqui para frente, né? Será que aquela clássica pergunta, né, o Pepe, chegar agora, é hora de comprar mais Petrobras ou hora de ficar vendido em Petrobras, né, sendo direto ao assunto? Se te apontarem uma arma na cabeça, você fica comprado ou vendido, né? Olha, mais uma vez, Petrobras é uma que tinha ficado parada, né? Durante a semana, com o mercado melhorando, o petróleo andou, ele bateu $75, já está 80 e pouquinho de novo, o Brent, ele tinha que ter andado. Isso melhora, vamos dizer assim, a perspectiva para o setor aqui no Brasil. Mas restam sempre duas dúvidas. Primeiro, se a política de preço vai dar conta de reajustar combustível quando precisar. E segundo, se vier um resultado, o resultado vai ser distribuído como dividendo. São as duas perguntas que merecem muita atenção, Marcos. Eu sinceramente não tenho a resposta para isso. Eu gostaria de acreditar, sinceramente, que tanto a política de dividendos como a política de preços vão continuar estimulando a Petrobras, né? Sobretudo porque o governo gostou de receber dividendo, né? Isso teve uma colaboração fundamental com o resultado fiscal no primeiro trimestre. Eles viram o impacto poderoso que isso dá na recomposição das receitas e por outro lado, eles têm essa preocupação com a inflação e a preocupação de mexer com o desenvolvimento econômico, usar a Petrobras
como um instrumento privilegiado para o desenvolvimento econômico. Então, é a divisão. E eu, francamente, tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o risco do governo fazer alguma coisa é elevado, mas está contido por isso que a gente viu agora, né? O governo gostou de receber dividendo. Pode ser que a gente fique mais um trimestre com essa brincadeira positiva. Se o mercado não fizer pressão no petróleo nas próximas semanas, a Petrobras não vai precisar aumentar os seus preços. Isso colabora para o resultado dela, né? O preço médio de 3 meses do petróleo ainda está alto, quer dizer, ela consegue manter o preço onde ela está. A queda do dólar compensou um pouco esse movimento, então a pressão para o reajuste não está tão elevada. Então, a rigor, a Petrobras está bem posicionada nesse momento. Mas, mais uma vez, tem o risco corporativo, tem o risco da governança, que é dada pelo governo, né? Felipe, só para fazer mais uma aqui, em relação quando você fala risco corporativo, da onde que você acha que hoje é o principal risco, né? Que acho que quando a gente está olhando aqui muito para o nosso público, né, o investidor, o minoritário, né, principalmente pessoa física, onde que é o principal risco? Você acha que é o risco, por exemplo, no dividendo em si, na política de dividendo, na alavancagem, nos investimentos, né? Até o Felipe lembrou bem lá, no começo do ano a gente estava falando de offshore e foi meio que já esquecido esse tema, né? Acho que fez tanto barulho que acabou não voltando à pauta, né? A questão de investimentos ali em eólicas, né, no mar, enfim. Onde que está o risco, o principal risco corporativo, quando você fala assim? Onde é que o investidor tem que se preocupar? Eu acho que no curto prazo é a questão da política de preços, que na prática não está definida, né, Marcos? Ela está, vamos dizer, mal anunciada, né? Eles vão mudar, mas não falaram. Eles mudaram, mas não mudaram exatamente tudo, não está claro. A segunda coisa não é tanto a distribuição de dividendos. Eu particularmente, não acho que distribuir dividendos seja uma coisa tão importante para a performance do preço ou do valor da empresa. O mais importante é, no caso da Petrobras, a política de investimento, né? A Petrobras fez um trabalho forte de reduzir o investimento em ativos de baixa qualidade, fez uma redução do valor das refinarias no seu balanço, jogou prejuízo, retirou investimento do setor de refinarias, vendeu refinaria, está reduzindo o investimento em tudo que não é produção de petróleo e com isso ela conseguiu reduzir bastante o endividamento. Então, se ela continuar, se ela não distribuir, vamos pensar assim, se ela não distribuir dividendo, utilizar esse dividendo não distribuído para pagar despesa, eu acho maravilhoso. Pagar despesa não, desculpa, pagar dívida, eu acho maravilhoso. Eu acho até melhor do que distribuir dividendo. Reduzir o endividamento da Petrobras para sempre seria a melhor alternativa. Agora, o meu receio, acho que o segundo risco maior é esse, eles voltarem à política de investir em qualquer ativo, recomprar a empresa de distribuição, recomprar a refinaria, recomprar ativos que não têm uma performance positiva, colocaria, primeiro, o nível de liquidez e endividamento da empresa num nível crítico novamente, e segundo, reduziria demais a margem EBITDA e, portanto, o lucro da empresa. Eu acho que são os dois grandes problemas, na minha opinião, que a Petrobras enfrenta nesse momento. Perfeito. Pedro, a gente, claro, repercute também e fica na expectativa das reuniões, né, de política monetária que acontecem na semana que vem lá nos Estados Unidos e posteriormente aqui no Brasil na outra semana, principalmente com as expectativas, né, dependendo de como vier a política e a comunicação do Federal Reserve, talvez possa influenciar de alguma maneira a nossa aqui no Brasil. Qual a sua expectativa? E eu pergunto isso porque o Banco Central ele publicou, né, o questionário pré-Copom, querendo entender dos economistas, dos atores do mercado, como que eles interpretam os dados, quais são as projeções deles e, importante também, o que os economistas acham que deve estar contido no comunicado e na ata. Principalmente quando a gente lembra da última reunião, aquela
provável ou chamada divergência de tom da ata e do comunicado. Eu achei esse ponto importante, eu queria repercutir contigo, saber como que você está vendo essa situação. Bom, na reunião do Banco Central dos Estados Unidos, Fed, vem uma alta de 0,25 e eles vão deixar aberta a porta para a próxima reunião, vão deixar aberta a discussão. Nós tivemos, entre as últimas reuniões, entre a última reunião e essa que vai ter a semana que vem, uma melhora do cenário. O mercado de trabalho mostrou uma redução do aperto, né? Tanto a criação de vagas como os salários se comportaram um pouco melhor. Então, as condições no mercado de trabalho estão melhores. A inflação também caiu bastante e o núcleo caiu. A inflação de serviços também caiu, que para eles é importante. Então, o quadro melhorou bastante. Eu acho que eles dão 0,25 e colocam a próxima reunião em aberto, o que seria uma visão mais dovish, mais baixista de taxa de juros, mais suave, levaria uma melhora. Eu estou com essa expectativa. No Banco Central do Brasil, é a primeira reunião que vai ter o Galípolo, que é um membro do governo, na diretoria do Banco Central. Nós já tivemos ruído essa semana com a presença dele lá. O Roberto Campos fez uma sinalização sobre relação à comunicação da diretoria, ele quer homogeneizar a forma de dialogar com o mercado. Isso foi visto como censura. Então, já começou uma conversa esquisita com a participação desse novo membro. Então, a gente deve ter na próxima reunião a redução da taxa de juros, deve ser 0,25. O Galípolo, provavelmente, com outro diretor, devem divergir, querendo meio. E no comunicado também vai ter uma postura mais cautelosa da maioria da diretoria. Eu tenho certeza que o Galípolo vai ter uma postura mais dove. Então, vai ser a primeira reunião com divergência, mas eu não acho que isso vai fazer preço, não, para ser muito franco. Eu acho que a inflação tem tido um comportamento positivo. Nos últimos pregões, alguns colegas têm manifestado preocupação com a alta das commodities, sobretudo por conta do risco da guerra da Ucrânia, que pode voltar a encrespar a oferta de grãos, né? Mais uma vez, e com El Niño, já fazendo projeções para o ano que vem um pouco mais cautelosas. Isso pode dar ao Banco Central um pouco mais de vamos dizer assim, de desejo de conservadorismo. Mas a gente vai ter que esperar até lá para ver, né? É difícil. A taxa de juros, estou olhando aqui no monitor, hoje ela ameaçou subir e já voltou a cair. Está num nível mais alto do que estava na semana passada, mas nós estamos encerrando uma semana suave de taxa de juros. Com essas duas questões colocadas para o mercado. Primeiro, a Ucrânia e grãos, e está tendo uma conversa maluca entre os participantes do mercado, porque tem gente falando que isso não vai afetar nada, tem gente que está falando que vai afetar. De qualquer maneira, a Ucrânia é um player importante de grãos, e a outra parte é o próprio El Niño. O mercado está tentando fazer um pouco mais de avaliação de como impactar no ano que vem. Então, eu acho que vai ser uma reunião importante, a primeira, os novos membros da diretoria indicados pelo Fernando Haddad, e vamos ver se vai ter briga, né? É bom ter briga de vez em quando, pelo menos fica mais divertido o cenário. Ô Pedro, não sei se eu estou antecipando muito o tema aqui, mas segundo, acho que até opiniões do mercado, o Galípolo pode ser possivelmente um candidato a ser sucessor, né, do Roberto Campos na presidência do Banco Central. Mas não necessariamente esse é o tema principal, mas ventilou-se na mídia durante essa semana uma possível atuação, podemos dizer assim, um pouco mais flexível, né,
em relação à agenda, em relação a aparições na mídia, né, do Galípolo, né, ou seja, não necessariamente acompanhando a agenda do Banco Central, enfim. Se tivermos realmente uma diretoria, até uma futura presidência do Banco Central, né, mais atuante, mais flexível, mais, enfim, próxima da mídia, enfim, será que essa nova composição, essa nova forma de atuação, ela pode trazer mais volatilidade para o mercado ou o inverso, né? Pode trazer uma maior proximidade? Como é que você vê isso? Que foi um dos temas, né, um pouco menos econômicos, né, e talvez um pouco mais midiáticos, mas acho que é um tema também importante em relação à comunicação do Banco Central, né? O Galípolo, ele é um iniciante em política monetária, né? A primeira vez que ele pisa na política monetária é agora. Ele não estudou isso, não conhece, tem resistências a conhecer e tem a visão de garoto de recados do governo. Tudo que ele fala, ele diz respeito ao presidente Lula, o presidente Lula. Ele vai claramente fazer uma convivência no Banco Central voltada para representar o governo dentro do Banco Central. Não tem dúvida nenhuma disso. O papel dele é esse. Ele aceitou esse papel ridículo. É ridículo. E pode trazer volatilidade, sim, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que no curto prazo essa volatilidade é contida porque ele é minoria na diretoria do Banco Central, mas eu acho que nós já temos pronto um problema. O mercado já comprou uma opção de problema para o ano que vem. De fato, por enquanto, ele é o candidato do Lula. Um péssimo candidato, ele não conhece política monetária, não conhece a teoria que está por trás disso a partir dos anos 90. Ele não estudou, não gosta disso e não está preparado. Vai ser uma coisa problemática. O Tombini, que foi um cara criticado por ser extremamente desenvolvimentista, foi um dos caras que ajudou a implementar o sistema de metas de inflação no Brasil. Né? Faça-se a crítica que você quiser fazer ao Tombini, mas pelo menos ele conhecia profundamente a teoria econômica que está por trás da política monetária contemporânea, aquela que se pratica na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né, que são os modelos DSG neo-keynesianos. Tudo isso exige conhecimento, estudo, exige prática, até para que o indivíduo que não conheça profundamente possa dialogar, né? Não quer dizer que o presidente do Banco Central, que o diretor de política monetária, precisem conhecer profundamente esse tema, né? Conhecer a teoria econômica que está por trás disso. O Meirelles não conhecia. Né? Agora, ele teve a consciência de colocar debaixo dele gente muito competente que conhecia profundamente isso. Né? Ele teve no quadro dele o Loi, o Bevilacqua, teve o Mário Mesquita, só colocou gente altamente capacitada e que conheciam a fronteira da teoria e da prática de bancos centrais. O Galípolo, ele entra, na minha opinião, essa é a minha maneira de ver, essa é a leitura que eu faço, como resultado de uma postura belicosa do Haddad e do Lula. Né? Belicosa em que sentido? Em querer impor para o Banco Central brasileiro uma nova postura, uma postura crítica, uma postura desenvolvimentista de política monetária. É uma coisa que não funciona, em nenhum lugar funcionou, não funcionou aqui no Brasil, na época do Tombini, não funcionou agora na Turquia, não funcionou na Argentina. Né? Pode ser que eles queiram fazer isso. O Galípolo, assim como o Haddad, eles posam de pessoas extremamente políticas, conciliadoras, etc. Tanto é que o Haddad, critique o que você quiser criticar no Haddad, ele fez muito do que ele fez esse semestre foi baseado no que o mercado demandava. Ele soube acomodar as demandas do mercado dentro do Ministério. Isso ajudou a acalmar o risco do país. A taxa de juros caiu, a inflação caiu, o dólar caiu, tudo bem. Pode ser que o Galípolo siga essa mesma trajetória.
seja um cara legal, bacana, que toma café com todo mundo, conversa, acha tudo bacana. Tomara que seja isso. Agora, olhando o que o Galípolo já falou e já escreveu, ele tem uma visão absolutamente incongruente com a política monetária contemporânea, né? Então, não acho que isso represente um risco para o Brasil agora, mas a partir do ano que vem a gente vai ter que se preparar para a possibilidade de ele assumir a presidência do Banco Central e nomear gente que pense como ele. Isso vai trazer um pouco de desafio no futuro. Pedro, aproveitando que a gente está nesse tema Banco Central, e hoje uma notícia interessante que saiu, né, sobre o Campos Neto admitindo a possibilidade de terceirizar a gestão dos recursos do Banco Central. Inclusive causou repercussão, um monte de gente falando que seria entregar o dinheiro do Brasil na mão do mercado, né? Principalmente alas mais radicais do governo, né? Citando essa e pedindo também, né? O Campos Neto tem que ser demitido e tudo mais. Queria saber como que você vê essa situação, principalmente pelo fato de que eu li uma notícia, inclusive, que o Banco Central brasileiro recebeu um prêmio aí de melhor gestão dos seus recursos, né, nesse ano. Tem movimentado bastante, feito uma gestão interessante e que talvez não seja todo o recurso que o Banco Central tem que esteja sob gestão dele, né? Tem já uma parte terceirizada. Como que você vê essa possibilidade de diversificação em classes de ativos, busca por uma melhor rentabilidade, talvez? Como que você vê essa possibilidade de terceirizar a gestão dos recursos do Banco Central? Adoraria que caísse agora na transmissão e eu não conseguisse responder. Porque sobre esse tema eu não estudei muito. Eu, de fato, fico devendo uma boa resposta para isso. Eu acho que o meu papel aqui seria responder com base nas experiências recentes, né, e com base na boa teoria econômica. E precisa uma literatura para isso, né? Eu, de fato, não acompanhei essa questão. Sei que os grandes bancos centrais não terceirizam essa gestão, né? Ela é uma coisa que, se for acontecer, é nova e baseada em alguns casos, mas eu não tenho condições de avaliar, eu vou ficar de fora, porque é um tema bastante espinhoso, complicado, controverso. No meio dessa confusão, querer discutir isso, é isso que eu falaria. Não, mas se o Roberto Campos me pedisse um conselho, se ele de fato me pedisse um conselho, eu já ia me preocupar, porque alguém que precisa de conselho meu, o país estaria perdido. Dependente de um conselho meu, estaria perdido. Mas se eu tivesse que dar um conselho para ele, eu falava, não discute isso agora, não, deixa isso para lá, vou em frente. Você já está com alguns problemas para resolver, tem inflação para você cuidar, a taxa de juros está em 3,75%, o pessoal quer confusão, deixa isso para quem vier depois, não vai ganhar nada fazendo isso, toca para frente. Porque é um tema realmente barulhento, né? E do ponto de vista técnico, que é o que eu gosto de olhar, eu não estudei, sinceramente não estudei, gostaria de estudar. Eu vou anotar aqui para olhar e, quem sabe, a gente discutir isso numa outra oportunidade. Tranquilo, Pedro, sem problema nenhum. A gente faz as perguntas e, claro, às vezes no noticiário do dia, né? Aí a gente acaba perguntando, mas é bom assim, né? Melhor falar claro, fica de fora do que falar alguma coisa diferente do que qualquer coisa correta. Mas quero agradecer, então, sua participação. Agradeço sempre você por aqui e espero que semana que vem a gente se encontre novamente. Abração para você. Tá de férias ainda, Pedro? Tá curtindo as belas praias? Não, já estou aqui em São Paulo, já voltei hoje, já estou... Só na lembrança. Já desfiz as malas, já estou aqui na correria novamente. Perfeito. Então, estamos de volta. Ótimo. Obrigado pelo convite, Travaglio. Obrigadíssimo. Um bom final de semana para vocês. Desculpa não responder essa última pergunta, mas realmente é complicado. Fica tranquilo.